Graça e paz mais uma vez. Vamos ficar em pé, vamos fazer uma oração, entregando a Deus esse momento de reflexão, momento de adoração, momento de agradecimento, momento de clamor, de súplica, né? Sabemos que cada um de nós, todos caminhamos em direção ao céu, mas cada um tem uma provação diferente, né? Às vezes cada um está vivendo um mar diferente. Alguns estão no mar de bonança, outros estão saindo de uma tempestade, outros estão entrando numa tempestade, mas que a gente possa lembrar que Cristo está no barco, né? E tudo que os discípulos precisavam era clamar por Ele, era despertá-lo, era chamar: Senhor, nos socorre, né? Porque em meio à tempestade Ele estava lá dormindo, né? E se Cristo poderia dormir na tempestade, nós também podemos, mas precisamos confiar que Ele está cuidando de nós. Vamos orar? Pai amado, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por mais uma manhã na Tua presença, Senhor. Queremos te adorar, queremos te louvar, queremos ouvir da Tua palavra, queremos falar contigo e queremos ouvir a Tua voz, Senhor. Vem nos visitar esta manhã. Que o Teu Espírito Santo tenha liberdade em cada um dos corações aqui, que cada uma das mentes sejam cativas a Ti, Senhor, que possamos neste momento tirar essas horas, esses minutos em consagração a Ti, Senhor, esses minutos em comunhão contigo, Pai amado. Leva de nós toda preocupação, toda inquietude, Senhor. Leva de nós tudo aquilo que possa nos afastar de Ti. Neste momento queremos estar bem pertinho de Ti, Senhor. Queremos ouvir a Tua voz sussurrando em nosso ouvido: não temas, estou contigo. Amém. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos louvar ao Senhor. Faça desse louvor uma oração ao Senhor.
nós te louvamos, sabemos que estás conosco, Senhor, e nada nos separa deste amor. Amém? Lá em Salmos, capítulo 23, é um salmo bem conhecido nosso, que diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Amém? Muitas pessoas, né, explicam esse versículo de uma forma errônea, né? Quando diz que o Senhor é meu pastor e nada de bom me faltará, como que por o Senhor ser o seu pastor, tudo aquilo que há de prazeres e de riquezas no mundo será seu. Só que o Senhor nos chamou muitos de carreiras diferentes. O próprio Jesus não nasceu num berço de ouro como Davi reinou, né? Davi também não nasceu num berço de ouro, mas herdou tudo aquilo que Deus tinha separado para ele. Salomão já nasceu no berço de ouro e teve toda a riqueza que o Pai separou para ele. Jesus, né, aquele a quem nós devemos nos inspirar, não nasceu no berço de ouro e não morreu no berço de ouro. Então a nossa riqueza está no Senhor. Quando diz assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, nada daquilo que você precisa vai faltar a você. E muitas vezes nós também precisamos de provas, nós precisamos de lutas, precisamos de momentos de aflição para crescer, para amadurecer, para se fortalecer e para ser exemplo e testemunho para outras pessoas. Outros que, diferente de você, talvez não consigam ter a mesma força que você tem quando se apega ao Senhor, quando se abraça ao Senhor. E nós precisamos lembrar que se nós um dia entregamos a nossa vida ao Senhor, foi para servi-lo, e para servi-lo da maneira que agrade a Ele. Então que nós possamos lembrar: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele ainda diz assim: em verdes pastos me faz repousar e me conduz às águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por vale de trevas e morte, provando que o salmista aqui, que Davi sabia que Deus poderia nos levar por caminhos de escuridão, não temerei perigo algum, porque tu estás comigo. Eu queria que você repetisse essa palavra: não temerei perigo algum. Pode repetir comigo? Não temerei perigo algum, porque tu estás comigo. Porque tu estás comigo. Amém? Vamos louvar mais um hino, tá? O hino que diz: eu quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro no lugar secreto. Faça desse lugar o seu lugar secreto ao Senhor. Só o Senhor lê os seus pensamentos, hein? Então guarde-se nesse momento no lugar secreto com o Senhor. Tu és tudo que eu mais quero, o meu fôlego tu és, em teus braços é o meu lugar. Estou aqui, estou aqui.
tua glória quero ver. Pai, nós queremos ver a tua glória, Senhor. Queremos sentir a tua presença neste lugar, Senhor. Nos toma neste lugar, Senhor. Nós te amamos, nós precisamos de Ti para caminhar cada dia, Senhor. Sem Ti não conseguimos nem chegar a Ti, Senhor. Sem a Tua piedade, sem o Teu carinho, sem o Teu amor, sem o Teu cuidado, sem a Tua mão nos levantando a cada dia, Senhor, nós não conseguimos. Eu não consigo, Senhor. Precisamos de Ti, Pai amado. Nos abraça, Senhor, nos toma, Pai amado, nos encoraja, nos levanta, nos anima, nos põe de pé, nos ajuda a caminhar, Senhor. Nós queremos a Ti, Senhor. Nós temos fome e sede de Ti, Senhor Jesus. Mesmo que seja difícil, Pai amado, andar, ainda assim nós queremos estar ao Teu lado, Senhor. Mesmo que seja difícil deixar tudo aquilo que temos e amamos, Senhor, nós queremos estar do Teu lado, Senhor. Mesmo que precisamos deixar pai e mãe, esposa e filhos, nós queremos estar do Teu lado, Senhor. Ainda que precisamos deixar o nosso barco na beira da praia, Senhor, e queimar todo o moinho, todo o trabalho que temos, Senhor, nós queremos estar do Teu lado, Senhor, porque não há riqueza maior, Senhor, não há bem maior, não há alegria maior que eu possa ter do que estar aos pés da cruz, do que estar, Senhor, no caminho contigo, Senhor. Abraça-me, Senhor, anima-nos, Senhor, levanta-nos, Senhor, coloca, Senhor, o Teu caminho em nosso coração, abre os nossos olhos para ver, Senhor, o Teu caminho. Queremos viver a Tua vontade, em nome de Jesus. É difícil manter o caminho, tenho andado em meio a espinhos, nem sempre é tão fácil acertar. Emoções descalçam os meus pés, e rodando em meio a
pedimos, irmãos, oração pelo nosso pastor, né? A irmã Luciana, que estão com Covid, né? Alguns outros irmãos da igreja, né, estão com Covid. Vemos, né, aqui o número, né, de pessoas que hoje está reduzido, mas que a gente possa interceder por eles para que Deus possa estar restaurando, né? Alguns são da família da irmã Rosélia, né? Então que Deus possa estar restaurando a eles. Graças a Deus, conforme o pastor informou, ninguém com uma situação grave, né? Com sintomas graves, são sintomas leves, mas são sintomas chatos, né? Então vamos orar para que eles possam se recuperar logo e voltar, né, ao convívio dos demais irmãos, ao convívio do seu trabalho, ao convívio da igreja, né? Que Deus possa estar restaurando a eles. Vamos orar por eles. Também, né, estamos com a presença, né, ilustre aqui, né, de Lucas e Bruna, né? Lucas é filho do pastor Hilário, né, já esteve aqui, a igreja toda já conhece, né? E Lucas e Bruna estão terminando, né, a última fase aí do treinamento, né, do Ministério Palavra Viva Norte, né? E o pastor disse que eles têm intenção, né, estão orando aí de vir morar aqui conosco, né, de vir congregar aqui com a nossa igreja, né? Então que Deus possa estar confirmando, né, no coração dos irmãos, né, e possa estar ajudando eles a terminar aí o curso, né, que estão fazendo aí para louvor a Deus. Amém? Vamos orar então aí pela vida, né, de Lucas e Bruna e de cada um dos irmãos e do nosso pastor, né, que estão enfermos, né, que Deus possa estar restaurando a eles. Vamos orar? Pai amado, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, nós queremos te agradecer, Senhor, pela vida de Lucas e Bruna, Pai amado, que tu possas estar, Senhor, confirmando no coração deles, Senhor, o desejo de virem para cá, Senhor, congregar com a nossa congregação, com a nossa igreja, Pai amado. Abençoa a vida deles, Senhor. Abençoa que eles possam ser bênção em nossas vidas e que da mesma forma nós possamos ser bênção na vida deste casal, Senhor. Te pedimos ainda pela vida do pastor Luciano, de sua família, da irmã Noemi, Senhor, e cada um dos outros irmãos que estão enfermos e não puderam estar aqui esta manhã, Senhor. Alguns com gripe, outros com Covid, ó Pai, que tu possas ter misericórdia deles, possa estar restaurando a vida de cada um deles, Senhor, restaurando a saúde. Abençoa cada um dos irmãos que estão em casa, que estarão acompanhando este culto logo mais à noite pelo YouTube. Abençoe a vida de cada uma dessas famílias, Senhor. Abençoe as nossas vidas, Pai amado. Nós estamos em Tua presença e queremos continuar em Tua presença. Leva de nós toda dificuldade, Senhor. Leva de nós toda incerteza, todo medo, Pai amado. Que possamos entregar as nossas vidas como oferta a Ti, Senhor. Sabendo que Tu és fiel, Senhor. Fiel para cumprir a Tua palavra, fiel para fazer promessas, fiel para permanecer do nosso lado, Senhor. Mesmo quando nós somos infiéis, somos fracos, ainda quando nós erramos, Senhor, nós sabemos que Tu permanece fiel, Senhor. E é nesta fidelidade que nós nos apegamos, Senhor. Nesta fidelidade que nós sabemos que Tu estás cuidando de nossas vidas, de nossa saúde, do nosso presente e do nosso futuro, Pai amado. Nós entregamos mais uma vez, Senhor, tudo que temos em Tuas mãos. Amém? Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a Ti, Deus meu, para reconhecer que nada tenho, tudo é Teu. Quero Te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo
para vir aqui à frente. O Lucas vai trazer a palavra para nós hoje. Que você possa estar bem atento àquilo que o Senhor quer falar com você. Que você possa abrir seu coração e dizer: Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Fala comigo. Amém? Eu queria convidar Rafael para orar pela vida de Lucas essa manhã, entregá-lo ele nas mãos do Senhor, para que o Espírito Santo possa usá-lo com ousadia e ele possa trazer aqui a palavra do Senhor. Amém. Senhor Deus, Pai, nós te louvamos, Pai, te agradecemos, Senhor, por essa manhã que o Senhor nos deu, Pai, pela tua graça, Pai, e misericórdia sobre nós, Pai, e nós te pedimos nesse momento, Pai, que o Senhor abençoe a vida do teu filho, Pai, que tem se colocado nas tuas mãos, que o Senhor venha capacitá-lo, que o teu Espírito Santo, Senhor, venha conduzi-lo, Pai, a trazer a tua igreja, Senhor, tudo que o Senhor deseja falar aos nossos corações, Senhor. Abençoa o teu filho, dê a ele, Senhor, tua sabedoria, tua graça, Pai. É o que te pedimos no nome de Jesus. Amém. 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 É um motivo de muita gratidão, queridos, a gente poder retornar aqui na IEC Floripa. A gente veio aqui em janeiro do ano passado, ficamos um mesinho aí com o povo. A gente não tinha nenhuma intenção de voltar a Floripa, era só para a gente cumprir um estágio, que é obrigatório para a gente lá no Palavra da Vida. E a gente ainda não conhecia a congregação da Igreja de Brasília, né? Como o irmão Jean disse, eu sou filho do pastor Hilário, sou casado com a Bruna, e a gente ainda não tinha vindo aqui a Floripa para conhecer a congregação, desde que meu tio tinha assumido. E a gente achou uma oportunidade boa para a gente estar vindo aqui a Floripa, conhecendo o povo. Só que aí aconteceu que a gente voltou para Belém pensando em Floripa, a gente não queria mais estar em Belém, a gente queria estar em Florianópolis. Como família, a gente começou a colocar isso diante de Deus, porque o plano inicial seria retornar para Brasília, para estar servindo lá na nossa igreja. E só que aí Deus mudou os planos. Falei lá com a liderança da igreja de Brasília, falei com meu tio aqui, e se Deus quiser, em dezembro desse ano, depois da nossa formatura lá no Palavra da Vida, a gente está descendo do norte para o sul para estar servindo junto aos irmãos aqui. Estamos muito felizes. Começamos os preparativos de ver apartamento. Ontem a gente já foi ver e foi começar a sondar aí os lugares para que a gente chegue aqui o mais rápido possível para começar a servir os irmãos. E a gente vai estar aqui até dia 3 de agosto, então a gente tem bastante tempo aí para conversar, para trocar ideia, para a gente caminhar junto nesse período. Mas vamos lá, a exposição da Palavra de Deus. Abre sua Bíblia, a gente vai dar uma pausa na série que a gente está aqui na igreja, nós estamos fazendo, que é o DNA de Jesus, em Apocalipse, ali nas 7 igrejas. A gente foi todo mundo pego de surpresa, a gente não estava esperando que meu tio tivesse com a Covid, então ele que estaria pregando hoje. E aí ele falou: Lucas, estou com Covid, assume lá o púlpito. E aí, como eu ainda não tinha preparado, eu só vou pregar em Apocalipse uns 2 domingos à frente. Ele falou: pode quebrar um pouquinho essa série, pregar outro texto que Deus coloque no seu coração. Então a gente vai dar essa pausa. Eu vou pedir para que você abra sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 3. Segunda Timóteo, capítulo 3, versículo 14. Nós vamos ler até o versículo 5 do capítulo 4. Segunda Timóteo 3, 14 diz assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste,
e que desde a infância sabe as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Versículo 1 do capítulo 4. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, prega a palavra. Insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão essa doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Feche os teus olhos nesse momento. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra aberta, que agora te agradecemos pelos louvores que já foram entoados, Senhor Deus. Te agradecemos pela tua fidelidade sobre nós, Pai, pelo teu cuidado. E termos a tua palavra aberta, Senhor Deus, também é cuidado teu. Poder expor, Senhor Deus, a tua palavra, poder ouvi-la, é privilégio, Senhor Deus. Sabemos que tem tantos lugares que estão sendo perseguidos por causa do teu nome, Pai, e nós temos esse privilégio, poder abrir as nossas portas, pregar o teu evangelho, Pai. Então ajuda-nos nesse momento, que eu possa ser aqui um canal teu para a tua igreja, que teus filhos aqui, Senhor Deus, possam, através do teu Santo Espírito, escutar e praticar, Pai, aquilo que será exposto nesse momento. Assim nós choramos, em nome de Cristo Jesus que amamos. Amém, amém. E amém. Amém. Queridos, à medida que eu ia preparando essa mensagem, eu gosto muito de assistir filmes, séries, então eu estou sempre consumindo isso aí. Então a gente tem uma bagagem de filme, de série grande assim. Lá no Palavra da Vida, a gente com a correria do seminário, a gente não tem muito tempo para assistir, né? Eu acho que a gente chegou aqui quarta-feira, eu acho que de quarta até hoje eu assisti mais filme do que assisti durante o semestre todo lá no seminário, porque eu gosto de estar assistindo, e graças a Deus, Deus usa também aquilo que é produzido, a cultura, para mostrar suas verdades, né? Claro que a gente tem que pesar muita coisa, tem que filtrar muita coisa, mas existem algumas coisas que mostram, trazem alguns ensinamentos da palavra de Deus, daquilo que Deus coloca diante de nós, seus filhos, sua igreja, para que a gente possa estar aprendendo e praticando, né? E à medida que eu ia montando essa exposição, essa mensagem, um filme veio na minha mente, não sei se quantos conhecem, A Lenda do Tesouro Perdido. É um filme já um pouquinho antigo, do Nicolas Cage. Esse filme ele conta a história do Benjamin, que ele é um caçador de tesouro. E ele foi criado isso aí, o pai dele, o avô dele são homens que já procuravam, historiadores que procuravam os tesouros perdidos da humanidade. E o Benjamin ele foi criado nesse contexto, com essa cultura, e ele tem um objetivo de vida que é achar os tesouros dos templários, cavaleiros que protegiam a igreja no passado. Ele tem esse objetivo de encontrar esse tesouro. Só que muitas pessoas do lado dele falam: para de procurar isso aí não existe, isso aí é tudo história e tal. E outros que acreditavam que aquele tesouro existia e que estavam atrás daquele tesouro falam: é melhor você parar de procurar isso aí, porque a gente está querendo esse tesouro também, e se você continuar nisso aí, você vai arranjar problema com a gente, e a gente é gente perigosa, é melhor você ficar longe disso aí. Mas então a gente percebe durante o filme que ele tem esse objetivo, ele precisa encontrar o quê? Aquele tesouro, correr atrás daquela riqueza que aquele tesouro tinha. Então ele enfrenta tudo isso, e à medida que o filme vai passando, eu não vou contar aqui o final do filme, os irmãos, se quiserem depois assistir, procurem, é um filme legal. E à medida que o filme vai se desenrolando, ele encontra um mapa que aponta onde está o tesouro. Esse mapa está lá na Declaração de Independência dos Estados Unidos, e ele rouba aquela declaração e começa uma perseguição atrás daquele tesouro, ele perseguindo o tesouro e sendo perseguido por aqueles que também queriam encontrar aquele tesouro. E é interessante que durante todo o filme ele precisa o quê? Persistir naquilo ali que ele está, naquele objetivo que ele tem. Ele tem que achar aquele tesouro, independente daquilo que aconteça à minha volta. Eu tenho que estar convicto do que eu quero,
relembrando aquilo que meu pai e meu avô me ensinou, e ele precisa ir atrás daquilo ali, daquele tesouro. Então a história do filme é de um homem procurando, correndo atrás de um tesouro, de maneira o quê? Persistente. Ele deveria estar persistindo, insistindo naquilo ali. E quando a gente estuda a vida do Timóteo, a vida dele é meio que parecida com a vida do Benjamin, que é esse cara desse filme, porque quando a gente olha lá no início da carta aqui de 2 Timóteo, o apóstolo Paulo está falando: ó, Timóteo, eu te conheço, eu sei de que você aprendeu. E quando a gente olha, ele aprendeu da sua avó, né, e da sua mãe as sagradas letras, e ele foi ensinado tudo aquilo ali, naquele trabalho. Ele enfrentava perseguições também, assim como o Benjamin estava sofrendo perseguições, tentações. O pastor de Éfeso ali, o Timóteo, ele também enfrentava a perseguição do Império Romano contra a igreja. Existiam também falsos ensinos crescendo dentro da igreja. Então existia lutas fora, lutas dentro da própria igreja. E o Timóteo ele tinha um objetivo. Paulo tinha colocado ele em Éfeso para que ele fosse ali um líder daquela igreja, para que o Timóteo ele fosse aquele que estaria escolhendo a liderança da igreja, mostrando quem deveria ser os verdadeiros líderes. A primeira carta que o Paulo escreve para Timóteo, ele apresenta uma lista: os líderes da igreja devem ser homens aqui, irrepreensíveis, que governem bem a própria casa, não dados ao vinho. A gente vê isso na primeira carta que o apóstolo Paulo escreve para Timóteo. Então o Timóteo ele tinha um objetivo. Paulo colocou ele em Éfeso com um objetivo: para que ele cuidasse da igreja de Cristo, para que ele combatesse os falsos ensinos, para que ele colocasse verdadeiros líderes na igreja. Então, assim como o Benjamin Gates lá do filme A Lenda do Tesouro Perdido tinha um objetivo, o Timóteo também tinha um objetivo na igreja do Senhor. Então, diante desse todo contexto de perseguição, talvez existisse no coração desse jovem pastor aqui um possível desânimo. Caramba, eu estou aqui querendo servir ao meu Deus, mas tem perseguição do império, esses homens agora trazendo esses falsos ensinos dentro da igreja. Talvez existisse um desânimo no coração de Timóteo. E o apóstolo Paulo, sabendo disso, e também o Paulo escreve essa segunda carta para que Timóteo viesse a ele. Paulo estava preso nesse momento em Roma. Ele escreve essa carta e fala: pressa, vem ter comigo depressa, né? O versículo 9 do capítulo 4 ele fala, né? Procura vir ter comigo depressa. Então Paulo escreve essa carta para orientar, para chamar Timóteo para junto dele, para encorajar o Timóteo para que ele cumprisse o ministério que ele tinha de cumprir. E esse texto que nós lemos, ele não foge do intuito que Paulo escreve essa carta. Ele é um trecho de encorajamento também para Timóteo cumprir o ministério, e também para nós, queridos, como igreja. Ele também é um texto que nos encoraja. A carta de 2 Timóteo é uma carta muito encorajadora para a igreja nos dias de hoje. E para mim, que estou lá no seminário, para a gente que está se aperfeiçoando ali, é uma carta também que nos encoraja, porque a gente enfrenta lutas da vida, a gente enfrenta situações na nossa vida que muitas vezes nos desanimam, tá? Mas a carta de 2 Timóteo ela é uma carta que nos encoraja. E assim como eu tenho sido, queridos, muito encorajado com a carta de 2 Timóteo, eu queria encorajar nós aqui como mulher de Floripa, como igreja do Senhor, a cumprirmos aquilo que nós temos de fazer, a cumprir o propósito que Deus tem para a sua igreja. E para isso eu queria apresentar para vocês 3 questões que saltam desse texto que nós lemos, e que as respostas a essas questões nos encorajam a cumprirmos o nosso ministério aqui. São 3 perguntas que surgem desse texto aqui que nós lemos, cujas respostas nos encorajam para que a gente cumpra o nosso objetivo como igreja, o propósito que Deus escolheu para a sua igreja verdadeira aqui na terra. E a primeira questão, queridos, é o quê? O que Timóteo, diante daquele contexto que ele estava enfrentando, o que Timóteo deveria fazer? O versículo 14, o apóstolo Paulo fala: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. E quando a gente olha no versículo 15, a gente sabe, aquilo que Timóteo havia aprendido era o quê? Eram as sagradas letras, através da sua avó, da sua mãe. Timóteo foi ensinado as sagradas letras, a andar
das Sagradas Letras. E esse texto, esse versículo, o fato de Timóteo permanecer, ele ganha força quando a gente entende o contexto do que estava acontecendo nesse momento aqui, no Império, dentro do Império Romano. Quando a gente estuda a história, né, a gente percebe que a segunda carta de Timóteo é o último escrito que nós temos do apóstolo Paulo. Ele escreve isso quando já está preso lá em Roma por causa do Evangelho. Ele mesmo vai dizer isso que ele falou: estou preso por causa ele apresentar a graça de Deus otorgada a nós, nos trouxe salvação, e por causa disso eu estou preso por causa do Evangelho, por isso que eu me encontro em cadeias aqui. E a gente percebe que tanto o apóstolo Paulo estava preso, como a igreja do Senhor também sofria por causa do Império. Se a gente olhar um pouquinho para a história da humanidade, primeiro século, se eu não me engano, é o ano 64, ali quando Nero era o imperador ali no Império. Certa vez um incêndio varre Roma. Os irmãos conhecem isso da história. Roma era composta por 14 bairros, e desses 14, 10 bairros foram queimados, foram lambidos pelo fogo, foram destruídos. E com o decorrer da história a gente sabe que foi o próprio Nero que colocou fogo na cidade de Roma para modelar ela do jeito que ele achava melhor. Só que desses 14 bairros, 10 pegaram fogo e 4 ficaram intactos, não foram prejudicados por causa do fogo. E quando a gente olha esses 4 bairros que ficaram, queridos, eles eram majoritariamente habitados por crentes, por cristãos. Isso fez o álibi perfeito para Nero. Ele não ia falar: eu que queimei Roma, eu que botei fogo em Roma. Então ele olha para os cidadãos de Roma e fala assim: vocês estão vendo o que aconteceu? Nossa cidade foi destruída, e olha só os bairros que estão intactos aí, que não foram queimados. São de crentes, olha só, foram eles que tacaram fogo em Roma, eles que querem se rebelar contra o Império. Então foram eles que queimaram. Então nesse momento da história, a gente vê a primeira perseguição estatal, assim, do Estado contra a igreja do Senhor Jesus. A gente tinha a perseguição dos judeus contra os crentes, né? Uma perseguição religiosa, só que agora a gente tem um Estado, o Império, ele indo contra quem? Contra a igreja. E Paulo, como o líder mais expoente, ele está preso nesse momento. E ao contrário da primeira carta que o apóstolo Paulo escreve para Timóteo, aqui nessa segunda carta, ele já não tem mais expectativa de quê? De se ver livre. Ele já não tem mais expectativa de ser liberto do Império. Então a gente encontra que o maior pregador do Evangelho, o maior plantador de igreja, o maior líder do movimento cristão da humanidade agora, preso numa masmorra em Roma, sofrendo, abraçado ali ao sofrimento, numa masmorra fria, sofrendo, o apóstolo Paulo. Nós temos esse contexto aqui, o apóstolo Paulo preso, nesse contexto de perseguição, e além dessas perseguições que vinham, essas ameaças que vinham de fora da igreja, existiam também ameaças que brotavam de onde? De dentro da igreja. Existiam falsos mestres. Se você voltar aí no capítulo 2 da segunda epístola de Timóteo, a gente vê o apóstolo Paulo falando assim para Timóteo, versículo 14 do capítulo 2, olha só: recomenda essas coisas, dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras, de que nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, evita igualmente os falatórios inúteis, profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Versículo 17: além disso, a linguagem deles corrói como um câncer, entre os quais se inclui Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já não se realizou, e estão pervertendo a fé de alguns. Então existiam esses falsos ensinos brotando aonde? Dentro da própria igreja. Isso aqui que estava acontecendo era dentro da igreja. Existia um pensamento fruto do Império Grego, antes do Império Romano, né? Que Alexandre helenizou o Império todo. Então os gregos gostavam muito da filosofia, dessas discussões. Então eles falavam assim, um desses pensamentos é o gnosticismo, que falava: a carne é ruim, a carne é má, a carne é horrível, mas o espírito ele é bom. Então esse negócio de ressurreição do corpo,
Não existe. Por que a carne é ruim? Por que a gente vai ressuscitar o que é ruim? O Espírito está bom. Então eles falavam, essa ressurreição aí é só do Espírito, é só transcendente, não é aqui material da gente. Só que eles estavam batendo numa doutrina fundamental da igreja, que é a ressurreição de quem? De Cristo Jesus. A gente acredita, como igreja santa dele, que Cristo ressurgiu de maneira o quê? Corpórea também. O corpo de Cristo Jesus foi ressurreto, assim como o nosso será naquele dia. Lá em 1 Coríntios 15 a gente vê o apóstolo Paulo falando sobre isso. Então existiam esses pensamentos dentro da própria igreja, e Timóteo estava dentro desse contexto, esses homens dentro da igreja querendo perverter a fé do cristã. Timóteo estava dentro desse contexto, e como eu disse anteriormente, o Timóteo poderia estar sofrendo essa tentação, esse desânimo de abandonar, como se estivesse falando para Paulo, está acontecendo isso, eu não estou aguentando, parece que não tem sentido. Se eu estou servindo a Deus, por que está acontecendo isso? Perseguição de fora, essas ameaças de dentro, por que está acontecendo isso? E Paulo, como eu disse, escreve essa carta com o objetivo de encorajar Timóteo. O versículo 4 do capítulo 1, Paulo fala, lembrado das tuas lágrimas. Paulo fala assim, eu sei o que você está passando, Timóteo, eu não estou alheio a isso que você está passando, ao que está acontecendo em volta e ao que está acontecendo dentro. Eu sei, eu lembro das tuas lágrimas, do que você tem sofrido. Versículo 6 ele fala, por esta razão, pois, admoeste, reavives o dom. Ele fala, Timóteo, Deus não tem nos dado espírito de covardia, mas de poder. Ele continua, não se envergonha das minhas algemas, tendo o testemunho de Cristo, aquele que foi morto pelo Império Romano, que foi subjugado por esse Império. Timóteo, não se envergonhe disso. E quando eu fico imaginando, quando o Timóteo, tendo como seu mentor, aquele maior incentivador do ministério dele, o apóstolo Paulo. Porque quando a gente olha para o ministério do apóstolo Paulo, era um ministério também de sofrimento, queridos. Quando a gente olha lá 2 Coríntios 11, o meu pai costuma falar que aquilo ali era o currículo do Paulo, né? Abre lá, rapidinho, 2 Coríntios 11. Um homem que viveu a sua vida pelo Evangelho. Olha só o que o apóstolo Paulo sofreu por causa desse Evangelho. Vê-se a partir do versículo 22. Paulo, na carta ali aos Coríntios, ele está defendendo o seu ministério contra aqueles que estavam tentando minar o ministério dele. Paulo está se defendendo diante da igreja em Corinto. Olha só o que ele fala, versículo 22. São hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São da descendência de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falam como fora de mim. Eu ainda mais. Olha só o que Paulo fez por causa do Evangelho e aquilo que ele sofreu por causa do Evangelho. Em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites sem medidas, em perigos de morte muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos 1. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes. Uma noite e um dia passei na voragem do mar. Em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez, além das coisas exteriores, algo que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça, quem se escandalize, que eu não me inflame. Se tem que gloriar, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Ainda mais que o governador preposto do rei Aretas montou guarda na cidade dos Damascenos para me prender. Mais de 1/6 me desceu por uma janela da muralha abaixo, e assim me livrei das suas mãos. Isso aqui é o currículo do apóstolo Paulo. Tudo isso, o apóstolo Paulo sofreu isso tudo aqui por causa do Evangelho. Eu fico imaginando a cabeça do Timóteo olhando isso tudo, falando, caramba, agora, e o que vai acontecer comigo? O que vai acontecer comigo diante dessa situação aqui que está acontecendo dentro do Império Romano? Então Paulo escreve essa carta com esse propósito de encorajar. Tanto Timóteo quanto o apóstolo Paulo, eles sabiam da realidade que estava ali acontecendo, mas mesmo assim, com a perseguição de Nero contra a igreja,
com essas ameaças surgindo, esses falsos ensinos dentro da igreja, o apóstolo Paulo vira para Timóteo e fala: tu porém, versículo 14 do capítulo 3 que nós lemos, tu porém permanece naquilo que você aprendeu. Esse verbo permanecer, ele tem o sentido de resistir a ataques, a suportar ataques externos. É como se aqueles que assistem futebol aí vão entender, é como se estivesse aqui, o clássico aqui é Figueirense e Avaí. É como se estivesse aqui o clássico no final do campeonato catarinense, e aí, não que eu torça para o Figueirense, tá? Mas eu vou usar o Figueirense como exemplo. O Figueirense faz um gol ali aos 10 minutos do primeiro tempo, e aí o técnico do Figueirense quer segurar o placar, já tira ali um atacante, tira 2 atacantes, coloca mais um volante, um zagueiro, para o quê? Para segurar ali, para manter a sua defesa intacta ali. Aí o Avaí vem montando um monte de jogada, e o Figueirense tem que fazer o quê? Firme ali, postado na sua defesa, o quê? Resistir a todos esses ataques que o ataque do Avaí vai fazer durante o jogo. E é nesse sentido que o apóstolo Paulo fala: Timóteo, permanece, você vai ser atacado, mas você precisa permanecer naquilo que você aprendeu. E quando a gente continua, como eu disse, o que Timóteo havia aprendido, queridos, era o quê? As sagradas letras, através da sua mãe, através da sua avó, através do próprio apóstolo Paulo. E Paulo, ele trata Timóteo como um filho. Timóteo era um filho na fé do Paulo. Esse capítulo 2 ele inicia: tu porém, filho meu, fortifica-te. Então Paulo está falando: Timóteo, permanece diante desses ataques, permanece naquilo que você aprendeu, meu filho. Existiam, algumas implicações do fato de Timóteo, tá ok, vou permanecer então, vou aqui. A própria vida do apóstolo Paulo era um exemplo. Paulo permaneceu na revelação que ele aprendeu de Cristo Jesus, e diante desses ataques, Paulo o quê? Permaneceu até a sua morte. E a atitude de Timóteo permanecer poderia e talvez estivesse gerando na vida do Timóteo algumas consequências de permanecer. A igreja estava sendo perseguida, queridos. O império não era só fechar a porta da igreja, não, era matar os crentes. Os historiadores vão falar que Nero, nessa perseguição, eles pegavam os cristãos, colocavam lá no Coliseu Romano, para que os cristãos servissem de quê? De entretenimento para os cidadãos de Roma. Botava os crentes lá e soltava os tigres, as feras, para servir lá de show para os romanos. Os historiadores dizem que Nero pegava os cristãos, envolvia ele em pele de animais e soltava no quintal do seu palácio para ver os seus cachorros correndo atrás dos nossos irmãos. Jogava piche nos nossos irmãos do primeiro século, colocava eles no centro de Roma para que eles servissem de postes. Era essa perseguição que a igreja estava sofrendo nesse momento. E nesse contexto, Paulo está falando: Timóteo, permanece, você tem uma responsabilidade a cumprir. Timóteo, permanece naquilo que você aprendeu. Não era, queridos, um pedido fácil, e nem para Timóteo era fácil atender. Tá bom, Paulo, então vou atender. Não era fácil. Mas Paulo está falando: Timóteo, permaneça naquilo que você aprendeu. E nós, como igreja, precisamos, queridos, permanecer naquilo que nós aprendemos. E abrindo um parênteses aqui, um desejo para orarmos, eu creio que a igreja tem orado nesse sentido, mas para nós também, que estamos vindo para cá, com as nossas crianças. Daqui a pouco, eu creio nisso, em nome de Jesus, as crianças vão vir. Daqui a pouco, eu e Bruno, a gente tem filhos, e vão estar aqui no meio da igreja. E existe uma responsabilidade muito grande para nós, futuros pais, e para os pais, cuidarem dessas crianças. Porque o mundo tem cuidado muito bem, entre aspas, cuidado muito bem das nossas crianças. As produções que nós encontramos aí, os serviços de streaming aí, os filmes, séries infantis, estão apresentando ensinos totalmente contrários àquilo que nós entendemos ser o quê? O verdadeiro Evangelho de Cristo. A gente viu um dia desse aí um filme legal, muito legal, animação de criancinha e tal. Quando foi ver no final do filme, a filha mais velha da família lá, homossexual. E a família está lá: olha, a gente já sabia, que bom, que você agora está seguindo o seu coração, que você está feliz por causa disso. Classificação livre, lá no Netflix.
Classificação livre. Qualquer criança poderia apertar o play e assistir aquilo ali. Nós, como igreja, nós temos um papel muito grande de cuidar das nossas crianças. Essa responsabilidade que Deus deu aos pais, de em casa, ali, discipular, cuidar das crianças, e que a igreja também deve cumprir, a gente não pode se omitir disso, queridos. E daqui a pouco as crianças vão estar chegando. E como igreja, a gente precisa estar preparado, porque o mundo está preparado. A gente precisa cuidar bem das nossas crianças, cuidar da mente desses pequeninos aí que vão estar chegando, porque o mundo, queridos, ele tem cuidado. Só que essas crianças, as nossas crianças, futuras crianças que estarão aqui, assim como Timóteo, tinham no que permanecer, porque o apóstolo Paulo, no versículo 15, ele fala, e que desde a infância, então Timóteo foi ali discipulado, desde a sua infância. A gente precisa, queridos, discipular essas crianças para que elas tenham, no dia mau, assim como Timóteo está enfrentando o dia mau aqui agora, elas tenham no que permanecer. Porque, queridos, quando chegar o dia mau em si, e nós somos assim, quando a gente está fraco, frio na fé, quando chega o dia mau, a gente faz o quê? A gente desmorona, a gente enfraquece. Mas quando a gente está firmado nessa palavra, quando a gente está firmado naquilo que nós temos aprendido, nós podemos e precisamos fazer o quê? Permanecer. Era um contexto, queridos, muito complicado. Só que nesse contexto o apóstolo Paulo, ele vira para Timóteo e fala o quê? Timóteo, permaneça. E nós não enfrentamos, né, uma perseguição dessa, a gente não enfrenta, a gente não vê os nossos irmãos aí sendo expostos, pelo menos aqui no Brasil, os nossos irmãos sendo expostos aí a torturas, a essas atrocidades que eram feitas no primeiro século. Mas, queridos, nós vivemos numa sociedade corrupta, libertina, secularizada, e a todo momento nós somos tentados a renunciar àquilo que nós aprendemos de Cristo Jesus. Basta você ligar aí a sua TV, descer o feed aí das suas redes sociais, conceitos, queridos, totalmente deturpados da palavra de Deus, que nos tentam o quê? Abandonarmos aquilo que a gente tem aprendido. E a gente precisa, queridos, nos perguntar, diante desse contexto difícil, diante dessa tentação de renunciarmos àquilo que nós temos aprendido, o que nós temos feito diante disso? A gente precisa se perguntar, o que eu tenho feito diante disso tudo? A gente permanece convicto, a gente permanece naquilo que a gente tem aprendido, queridos? Porque o dia mau um dia vai chegar. E onde é que nós temos permanecido? Será que a gente permanece nessa palavra? Timóteo, o apóstolo Paulo chama Timóteo, permanece naquilo que você aprendeu, permanece nas sagradas letras, Timóteo. Diante desse contexto aí, Timóteo, permaneça. E a gente precisa, queridos, como igreja, permanecer nessa palavra. O dia mau vai chegar e a gente precisa ter no que permanecer. E a igreja de Floripa tem bebido aí 2, 3 anos do verdadeiro evangelho. Vocês têm no que permanecer. E a gente precisa perguntar o que nós temos feito diante disso. Então a primeira pergunta que o texto que surge desse texto é o que Timóteo precisava fazer. E a gente viu aqui que Timóteo precisava o quê? Permanecer nas sagradas letras. Diante desse contexto ele precisava permanecer firme nas sagradas letras. E a segunda pergunta era por quê? Por que Timóteo precisava permanecer nas escrituras? Por que ele, diante desse contexto, precisava permanecer firme nas sagradas letras? E a gente vê aí durante toda essa carta o apóstolo Paulo orientando Timóteo acerca da palavra. Abre lá no capítulo 2, volta lá no capítulo 1, perdão, no versículo 13. Olha só o que o apóstolo vai falar. Mantenha o quê? O padrão das sãs palavras que de mim ouviste com fé e com o amor que está em Cristo Jesus. Versículo 15 do capítulo 2. Procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, que faz o quê? Que maneja bem a palavra da verdade. Versículo 24 do capítulo 2. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim que seja brando com todos, apto para instruir, paciente. Instruir a partir do quê? A partir da palavra. Então o que Timóteo deveria fazer, queridos, era viver pautado, ter sua vida pautada o quê? Na palavra de Deus.
viver a partir daquilo que a palavra de Deus nos apresenta. E no versículo 15 e no versículo 16 do capítulo 3 que nós lemos aí, Paulo apresenta dois motivos do porquê Timóteo deveria permanecer firme nas Escrituras. E o primeiro porquê, a primeira resposta do porquê ele precisava permanecer, era porque a palavra de Deus, ela nos leva à salvação pela fé em Cristo Jesus. Olha só o versículo 15. E que desde a infância sabe as sagradas letras, olha só, que podem o quê? Tornar-te sábio para a salvação pela fé em quem? Em Cristo Jesus. Queridos, a palavra de Deus, a Escritura aqui, a Bíblia que nós temos aqui, nessa história da redenção que nos é apresentada, nós temos aqui quem nós somos por causa do pecado. Nós temos aqui resposta do porquê nós agimos como agimos por causa do nosso pecado. E também nós temos resposta da nossa salvação, do nosso conserto. Quando nós olhamos para a história lá no Éden, a gente vê Deus criando tudo de uma maneira perfeita. Coloca o homem naquele jardim lá, fala para o homem: você pode tomar disso tudo aqui, pode comer de todos os frutos do que daqui, só não pode comer de um fruto. Os irmãos conhecem a história. Só que aí Satanás tem aquele diálogo lá no capítulo 3, e aí Eva toma do fruto, come, entrega para Adão, eles comem, e a promessa que Deus já havia feito: se vocês desobedecerem a ordem, vocês vão morrer. Então naquele momento o pecado entra na humanidade, e o homem espiritualmente está o quê? Morto, separado de Deus. A morte, que era uma possibilidade, morte física agora, que era uma possibilidade no Éden, agora é o quê? Uma necessidade. O homem pecador agora ele precisa morrer. Então nós vemos, através ali de Adão, o pecado entrando na humanidade. E aí nós temos a história aí, essa desgraça do pecado entrando na humanidade. Nós vemos todas as atrocidades feitas por causa do pecado. E nós mesmos, quando nascemos em pecado, antes da nossa salvação, antes da nossa conversão, a gente agia de maneira perversa contra Deus. Só que aí a Bíblia também nos aponta para o quê? Para o remédio, para a salvação em Cristo Jesus. Então, a Escritura nos aponta: olha só, você age dessa maneira por causa do pecado, mas você tem uma salvação em Cristo Jesus. Então é através da salvação, é através da Escritura que nós somos o que? Conduzidos à salvação, que nós somos levados a Cristo. A Escritura, queridos, ela nos apresenta, ela nos revela, melhor dizendo, a nossa necessidade de Cristo Jesus. É isso que é a pregação, é nós levarmos aos homens que carecem da salvação o Cristo, aquele que garante, através do seu sacrifício vivo, a nossa salvação através dele, a salvação dos nossos pecados. É através da palavra de Deus, queridos, que nós somos conduzidos a vidas, nós somos conduzidos a Cristo. Quando nós olhamos a história do povo de Israel, Deus ali dá para Moisés a lei, e a lei tinha um propósito para o homem o quê? Quando Deus dá a lei para o povo de Israel, Moisés apresenta a lei para o povo, e o povo fala o quê? Moisés, nós vamos cumprir, pode ficar tranquilo, está tudo sob controle, nós vamos cumprir a lei que Deus falou, pode ficar tranquilo que a gente vai seguir tudo aquilo que a lei está falando. Só que quando nós olhamos na história de Israel, a gente viu que não era assim, né? Imoralidade, desobediência, idolatria. Esse povo que disse que o quê? Não, a gente vai cumprir, a gente vai seguir isso tudo à risca. Quando a gente olha no livro de Juízes, na igreja que nós estamos congregando lá em Belém, esse final de semana termina uma série no livro de Juízes, e a gente vê esse ciclo do povo de Deus, o quê? De Israel, de Deus, o quê? Em pecado. O povo pecava, Deus mandava um opressor, um povo pagão para oprimir o povo, para servir de disciplina, e aí o povo está ali oprimido, clama a Deus, Deus manda um juiz para libertar o povo. Aí durante a vida daquele juiz, o povo ali se volta para Deus, mas aquele juiz morre, e aí aquele ciclo de novo, pecado, opressão. Esse povo que disse que o quê? Não, nós vamos cumprir, a gente vai fazer. Então a gente percebe que a lei, ela tinha o propósito do quê? Que o homem olhasse para a lei, olhasse para si mesmo e falasse: eu não consigo, eu preciso de alguém para cumprir isso para mim. E Cristo foi justamente esse homem que veio para cumprir toda a lei. Então a lei no Antigo Testamento tinha um propósito de quê? De apontar para o homem e falar: você não é capaz, você precisa de alguém. Então os nossos irmãos, eles almejavam
o Cristo que viria. Eles olhavam: eu não sou capaz de me justificar, eu preciso de alguém superior a mim. Então eles contemplavam, Abraão creu naquele que seria o Salvador antes da lei, né? Mas esse foi otorgado para ele por causa da fé que ele tinha. Então o povo de Israel precisava ter essa fé no Cristo que viria. E nós agora, que nós temos o cânon todo fechado, a Bíblia toda que revela, nós olhamos para onde? Olhamos para frente? Não, nós olhamos para trás, para o Cristo que já veio. O povo no passado olhava para o Cristo que viria. Nós, como crentes, agora, nós olhamos para o Cristo que veio. E quando nós olhamos para esse Cristo, nós vemos a realidade do nosso coração e nós somos gratos, ou nós olhamos para Ele com gratidão, porque nós olhamos para Ele e falamos: Senhor, eu não poderia, mas o Senhor mandou o Teu Filho, o Cristo Jesus, que se entregou por mim e ressurgiu em amor e me otorgou a mim essa salvação. E nós somos levados a esse Cristo através de quem? Da palavra de Deus, essa palavra que nos apresenta a Cristo Jesus. O Espírito Santo, através dessa palavra, que nos dá fé para que possamos olhar e contemplar e nos prostrarmos diante desse Cristo. Então, o primeiro porquê, queridos, era porque Timóteo deveria permanecer nessa palavra, é porque essa palavra apresenta a salvação. Timóteo não precisava temer a vida dele, porque a salvação dele estava garantida no Cristo que veio. E Paulo está apontando: Timóteo, permanece firme nessa palavra, porque ela leva a salvação e você já conhece esse Cristo, você serve esse Cristo. E o império pode querer fazer qualquer coisa, mas a sua salvação está garantida no Cristo que veio. E o segundo porquê, o primeiro é porque a palavra nos apresenta a salvação, e o segundo porquê é a própria fonte da palavra. Versículo 16: toda escritura é o quê? É inspirada pelo Paulo? Não, né? Toda escritura é inspirada por quem? Por Deus. Timóteo, queridos, deveria permanecer, porque a palavra, a escritura vem do próprio Deus. Esse termo inspirado é um termo tão bonito, é quase que poético, porque Paulo está lá no grego, lá no original, é no sentido de soprada. A palavra de Deus é soprada por Deus. É como se Deus fizesse assim. E aí nós temos aqui agora a palavra de Deus. Ela vem, a palavra, queridos, isso que nós temos registrado aqui, é a própria mente de Deus transbordada, nós parte da mente, né? Porque nós teremos que ter a eternidade toda para conhecer a mente de Cristo, então é parte da mente de Deus. Eu gosto quando o apóstolo Paulo termina aquela sua primeira parte ali de Romanos, do capítulo 1 ao capítulo 11, ele termina essa sessão ali no versículo 33, dizendo: ó, profundidade das riquezas do conhecimento de Deus, profundidade da mente de Deus. Quem foi o seu conselheiro? Paulo vai perguntar. Quem conheceu a mente do Senhor? É muito profundo, queridos, aquilo que nós temos transbordado a nós da palavra dele, a salvação, esse processo de santificação, a justificação que nós temos nele, esse amor que nos constrange. É muito profundo, que a gente não consegue chegar. É por isso que a gente vai precisar da eternidade toda para conhecer ao nosso Deus. Ele está falando: Timóteo, permanece nessa palavra, porque ela é propriamente, porque ela vem do próprio Deus e ela se torna útil. Não é isso que ele continua? Toda a escritura é inspirada por Deus e o quê? E útil para o ensino. É a palavra de Deus, queridos, que nos ensina a maneira como devemos viver. Ele fala para a repreensão, é a palavra de Deus que nos mostra aquilo que nós fazemos de errado. Através da palavra de Deus, nós sondamos a nossa própria vida e falamos: Deus está falando isso aqui, eu não estou agindo dessa maneira, então eu preciso seguir aquilo que Deus fala. E a palavra de Deus tem esse propósito, ela nos corrige quando nós erramos, e ela nos educa na justiça, ela nos apresenta a verdade. A palavra de Deus, queridos, ela é completa e ela é suficiente para o homem. Ela é perfeita. O Davi, lá no Salmo 19, ele vai falar que a lei do Senhor, ela é perfeita e faz o quê? Ela restaura a alma. Ela é perfeita, ela não tem nenhum defeito, a palavra de Deus. O autor aos Hebreus, lá no capítulo 4, olha só o que ele vai falar da palavra de Deus. Capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, e penetra no homem a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas,
e é apta, olha só, para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta pela sua palavra. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Queridos, não existe nenhum canto da nossa existência humana que a palavra de Deus não toque. Ela é perfeita, ela toca em qualquer âmbito da nossa mente, do nosso corpo. Ela toca, queridos. O autor aos Hebreus aqui está falando. Ela é viva e eficaz, ela penetra e ela discerne aquilo que está no coração do homem. Quais são os seus propósitos? Ela toca em tudo, e Timóteo deveria permanecer nessa palavra, porque ela conduz a salvação, queridos, porque ela é a própria mente de Deus dada a nós. É a própria mente. Isso é maravilhoso, queridos, porque o Rei do Universo, o maravilhoso conselheiro, o Pai da eternidade, decidiu o quê? Se revelar a nós através do quê? Da sua palavra. Através da palavra dele. Ele decidiu se revelar a nós através da palavra dele. E nós precisamos, queridos, permanecer nessa palavra. A gente não precisa, queridos, procurar meios para viver uma vida equilibrada fora da palavra de Deus. Ela é útil para nos ensinar, para nos mostrar a verdade, para nos educar na justiça de Deus. Por isso que Timóteo precisava permanecer nessa palavra. E a gente precisa, queridos, perguntar: onde é que nós temos permanecido? Onde é que nós temos firmado os nossos passos? Nós cremos, queridos, naquilo que está revelado aqui, nessas páginas. Nós cremos naquilo que Deus nos revelou. Porque é muito fácil a gente levantar domingo de manhã, a gente bota uma roupa, põe os nossos casacos para nos vermos livres do frio, a gente vem para cá, para a igreja, a gente louva, a gente escuta a palavra, a gente prega. Mas e quando a nossa alma afunda num poço de angústia? Quando os nossos planos que a gente planejou não se concretizam? Onde é que a gente permanece? A gente permanece na estabilidade do nosso próprio ser? Ou a gente permanece, queridos, na verdade que foi inspirada por Deus? A gente precisa se perguntar isso, queridos, porque isso vai basear toda a nossa vida cristã. Se a gente não crê naquilo que está revelado aqui, no que nós cremos? Que Deus é esse que servimos? Que não é o Deus que se revelou a nós? A nossa fé, queridos, é provada a todo momento. Nossa fé é provada a todo momento, queridos. E qual é a nossa resposta a isso? Essas provações? É nós nos basearmos aqui? Ou a gente se baseia no que os outros pensam, no que as ciências humanas apresentam? No que a gente se baseia, queridos, para viver aqui? Para viver essa vida que Deus nos deu? Aonde a gente se baseia? A gente precisa se perguntar, queridos. A gente se baseia na palavra de Deus, porque Paulo está falando para Timóteo, permanece nessa palavra, porque ela está te mostrando a salvação, e ela é propriamente de Deus, Timóteo, ela é útil. Tudo aquilo que você precisa está nela, queridos. E a gente, como igreja e como crente, nós precisamos nos perguntar: onde é que nós temos permanecido? A gente precisa estar a todo momento nos perguntando. Eu permaneço nos próximos decretos aí que o governo de Santa Catarina vai soltar por causa da pandemia. Eu permaneço na promessa que vai baixar a gasolina. Eu permaneço nas promessas que os governantes dessa terra apresentam. Eu permaneço naquilo que Deus tem me apresentado, naquilo que Deus resolveu revelar a mim. E são esses os porquê. Por quê? Porque apresenta a salvação e porque ela é inspirada por Deus, ela é útil. Por isso que Timóteo deveria permanecer. E a terceira pergunta, queridos, é: para quê? Por que Timóteo deveria permanecer? Para que Timóteo deveria permanecer nessa palavra que apresenta a salvação e que é a mente de Deus e é útil para nós? Qual é o objetivo de Timóteo permanecer? Versículo 17 inicia com: a fim de quê? Não é isso? Na sua Bíblia aí? A fim de quê? Paulo vai começar a apresentar o objetivo do porque Timóteo deveria permanecer. E ele fala: a fim de que o homem de Deus seja perfeito
e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Talvez esse perfeito não... o perfeito e perfeitamente aí não apresente o sentido mais fiel, ou aquilo que o apóstolo Paulo queria apresentar. Talvez sua tradução seja outra. A Nova Versão Internacional apresenta apto e perfeitamente habilitado para apresentar. Então o sentido é exatamente esse. O perfeito aqui não é uma pessoa que está acima de qualquer julgamento, de qualquer juízo, não. É uma pessoa que está aparelhada para determinado fim, uma pessoa que esteja aparelhada no sentido de ter ferramentas para cumprir um objetivo. E é nesse sentido que o Paulo está falando, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, que ele seja apto, aparelhado, aperfeiçoado para o quê? Para toda boa obra. Não é isso que ele termina o versículo 17? Paulo apresenta que a palavra ela capacita o homem para toda boa obra. E queridos, a gente como igreja, a gente precisa fazer isso, porque o nosso Deus ele é um Deus extremamente organizado, e nós como seus filhos, nós precisamos também ser extremamente organizados, disciplinados, fazer os nossos planos, os nossos planejamentos, organogramas aí. A gente precisa fazer isso tudo. Isso é ótimo, colocar qual é o objetivo que a gente quer chegar como igreja, mas não é isso que nos capacita para cumprirmos a obra de Deus. O que nos capacita para cumprirmos a obra de Deus, para avançarmos na obra do Evangelho, é a palavra de Deus. É o Espírito Santo instrumentalizando tudo aquilo que Deus revelou através da sua palavra em nós, para que a gente possa pregar o Evangelho. Nós na quinta-feira tivemos a nossa reunião de oração aqui, e eu estava falando isso. Nós fazemos a obra de Deus, não é na autoridade do Lucas, não é na autoridade do pastor Luciano. Nós fazemos a obra de Deus na autoridade de Cristo Jesus. Foi Ele que disse: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, ide portanto fazer discípulos de todas as nações. O próprio Jesus em Atos 1:8 vai falar, mas recebereis poder ao descer o que? Sobre vós quem? O Espírito Santo, e sereis o que? Minhas testemunhas. Nós fazemos, queridos, a obra de Deus através do que? Da palavra dele, que nos foi dada. E nós precisamos crer nisso. E Timóteo, Paulo chama o Timóteo a permanecer, porque ele tinha uma obra a cumprir, e essa obra precisava ser feita através de quem? De Cristo Jesus, através da palavra dele, através da palavra que Timóteo seria apto para cumprir. E Paulo sabe que Timóteo tinha esse objetivo. No capítulo 1, no versículo 6, Paulo está falando para Timóteo: reavives o quê? O dom que a gente... Timóteo, você tem um plano, um ministério a cumprir. Reavives o dom. Diante dessa situação difícil, Timóteo, reavives o dom. Paulo está chamando o Timóteo a participar. Participa comigo dos meus sofrimentos por causa do Evangelho. Mesmo diante da perseguição, dessa situação difícil que o império vindo contra a igreja, dos falsos ensinos entrando na igreja, o Paulo está falando: Timóteo, participa comigo. Timóteo, cumpre o teu ministério. E ele inicia o capítulo 4 fazendo isso. Ele fala, na minha versão, que conjuro-te, mas em outra versão pode estar falando, te exorto. Ele está falando: Timóteo, eu te encorajo diante do império. Não, é diante dos falsos mestres. Não, ele fala o quê? Timóteo, conjuro-te perante quem? Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega o quê? A palavra. Essa palavra que traz salvação, essa palavra que te habilita a cumprir o teu ministério. Timóteo, prega a palavra. Insta. É só no momento bom, no momento tranquilo? Não. Insta. Quer seja oportuno, quer não. Não é isso que ele fala no versículo 2? Cumpre, Timóteo, em meio aos sofrimentos. Ele está falando, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade. Timóteo, vai haver tempo que não vão suportar a verdadeira doutrina, a doutrina de Deus, Timóteo. Esses homens vão se cercar de falsos mestres, e eles vão achar homens que têm um coração falso também, que se dizem crentes, para pregar aquilo que eles querem ouvir.
Eles vão se recusar a ouvir a verdade. Versículo 4, vão se entregar a mentiras. Só que ele fala, tu, porém, ser sóbrio em todas as coisas, suporta o quê? As aflições. São falsos evangelhos brotando dentro da igreja de Timóteo. É o império vindo, mas Timóteo prega a palavra insta, quer seja oportuno, quer não. E queridos, nós não vivemos dias tão difíceis quanto esses que Timóteo e o apóstolo Paulo estavam vivendo, mas hoje dentro das nossas igrejas, aí espalhadas, nós temos falsos evangelhos sendo propagados. Liga a sua TV, liga no seu Instagram, Twitter, YouTube, falsos evangelhos sendo apresentados, queridos. Nós somos perseguidos. Por que nós não somos perseguidos? Nós somos a igreja perseguida. A gente lembra dos nossos irmãos, os irmãos da igreja perseguida, só que não são duas igrejas, queridos. É uma igreja só, é um corpo só. Os nossos irmãos estão sofrendo lá, em loco, mas nós também sofremos, porque nós somos igrejas com eles. Existe um cabeça e um corpo só. E nós também estamos sendo mortos como igreja. Mas apesar disso tudo, queridos, nós temos uma obra a cumprir. E é isso que o apóstolo Paulo está chamando Timóteo a fazer. Prega a palavra, Timóteo. A Escritura te capacita, te torna apto para você cumprir a sua boa obra. Então prega a palavra, Timóteo. Independente das circunstâncias. Insta, quer seja oportuno, quer não. Timóteo está chamando, o apóstolo Paulo está chamando. Timóteo, cumpra o teu ministério. E quando nós olhamos para o exemplo do apóstolo Paulo, por exemplo de outros homens, esses 12 apóstolos aqui, que os 11, Matias também, que estava dentro do grupo lá em Atos 1, por causa do Evangelho, leu o livro de Atos. Tiago foi passado a fio de espada por Herodes. Pedro foi preso, Paulo foi preso. Esses homens tiveram que sair perseguidos por causa dos judeus, tiveram que sair de Jerusalém, foram perseguidos em volta. O próprio apóstolo Paulo perseguia os crentes. Queridos, o Evangelho ele também é um chamado ao sofrimento. Cristo vai falar, aquele que quer vir após mim, faz o quê? Negue-se a si mesmo e tome o quê? A sua cruz. Cruz é o quê? Sacrifício, é sofrimento. O pastor John Piper, ele tem um livro que o nome é Alegre-se os Povos, e ele faz falando sobre a missão do povo de Deus na propagação do Evangelho. Em certo momento do seu livro ele faz uma teologia do sofrimento. Ele apresenta 3 exemplos de pessoas que, porque a gente pensa às vezes que o sofrimento é apenas, a gente está passivo e o sofrimento vem a nós. Só que ele apresenta que nós também, como crentes, precisamos ir até o sofrimento. E tem uma pregação dele muito boa, que o nome é Abraçando o Sofrimento. Nós, como crentes, tanto numa atitude passiva de sofrermos, sermos atacados pelo sofrimento, mas também de irmos até o sofrimento. Ele usa 3 exemplos no livro de Hebreus, que o autor dos Hebreus está escrevendo para crentes que estão sofrendo a perseguição também. Eles estão tentados a voltar para o judaísmo, e o autor dos Hebreus ali está mostrando a superioridade de Cristo Jesus, que eles não precisavam voltar às tradições judaicas, a todos aqueles ritos, porque Cristo é o verdadeiro sumo sacerdote. O sacrifício verdadeiro já foi apresentado por Cristo Jesus. Então ele, nesse contexto de perseguição, ele está falando, vocês não precisam voltar, não precisam voltar ao judaísmo, vocês precisam permanecer, continuar firme nesse evangelho. Ele apresenta exemplo de homens, de famílias que, em compaixão a outras famílias, alegremente eles são espoliados dos seus bens, alegremente são espoliados dos seus bens, em compaixão aos seus irmãos que estavam sofrendo também. Ele usa o exemplo de Moisés. Ele vai falar que Moisés preferiu ser maltratado ao invés de usufruir dos bens do Egito. Ele está falando que Moisés, ele fez o quê? Ele preferiu, ele foi ao encontro do sofrimento. Ele preferiu ser maltratado. Ele vai falar de Cristo Jesus, que fez o quê? Em troca, capítulo 12 de Hebreus, em troca da alegria que lhe estava proposta, ele fez o quê? Ele veio para cá e fez o quê? Sofrer.
Só que esses homens, tanto aqueles que foram espoliados dos seus bens, Moisés, o próprio Cristo, eles tinham alguma coisa em vista. Eles contemplavam, no capítulo em Hebreus 10, aqueles homens que foram roubados, versículo 34. Porque não somente vos compadeceis dos encarcerados, como também aceitais com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência, olha só, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Moisés, versículo 25, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir dos prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o próprio Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, olha só, porque ele fez o quê? Contemplava o galardão. Versículo 2 do capítulo 12 de Hebreus, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e o que? Está sentado à destra de Deus. Esses homens foram ao encontro do sofrimento, porque eles contemplavam algo que superior a tudo aquilo que eles estavam sofrendo naquele momento. Eles sabiam do final. E Paulo, ele apresenta, ele mostra para Timóteo, se a gente continuar lendo o texto que nós temos como base nessa exposição, o versículo 6, ele fala: quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. E aí versículo 8, já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. O apóstolo Paulo está mostrando para Timóteo, você tem que suportar essas aflições, você vai pregar independente das circunstâncias, você vai fazer o seu trabalho de evangelista, você vai cumprir cabalmente o teu ministério, mas tem uma coroa reservada a todos quantos amam a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós somos chamados, queridos, a cumprir o nosso ministério. Assim como o Paulo está chamando o Timóteo, nós somos também chamados a cumprir o nosso ministério como igreja. E nós temos muito trabalho para fazer. E nós precisamos fazer esse trabalho, queridos, firmados na palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que nos leva à salvação, porque é a mente do próprio Deus, e ela nos habilita para cumprirmos isso. E a gente precisa se perguntar, como crente em Cristo Jesus, será que eu tenho cumprido essa boa obra que eu sou chamado a cumprir? E nós precisamos também nos perguntar como igreja, será que nós temos cumprido essa boa obra? Ou a gente prefere ficar mais um pouco mais afastado, só observando aquilo que está acontecendo? Eu sou crente, mas eu não quero me envolver tanto, Lucas. Eu sou crente, mas tem uma música que a gente canta, não sei quantos conhecem aqui, nem lembro se é um dos salmos e hinos, mas é uma música assim: eu quero estar com Cristo onde a luta se travar, no lance imprevisto, e aí eu não vou lembrar o resto, mas o que vale é assim: eu quero estar com Cristo onde é mais tranquilo, onde é mais confortável para mim. Não, eu quero estar com Cristo onde a luta se travar. E luta não é fácil, não é? A gente não luta no ar-condicionado, a gente não luta na tranquilidade. A gente luta aonde? Na dificuldade, queridos. E a gente precisa estar se perguntando, a gente precisa estar sondando o nosso coração: onde será que eu tenho cumprido a minha boa obra? Será que eu tenho me disposto a cumprir essa obra? Ou a gente é aquela pessoa que dispensa o sofrimento? Ah, Lucas, eu não quero, eu prefiro ficar um pouco mais longe. Qual é a nossa relação, queridos, com o sofrimento? Porque o chamado do Evangelho também é um chamado ao sofrimento em prol desse Evangelho. O Evangelho, ele traz vitórias. O Evangelho apresenta o amor de Cristo por nós. Glória a Deus por isso.
Mas o Evangelho também apresenta, queridos, algumas lutas que nós precisamos enfrentar. O Evangelho também nos apresenta alguns sofrimentos que nós precisamos cumprir. Só que, graças a Deus, nós temos a certeza da recompensa em quem? Em Cristo Jesus. Uma recompensa muito superior ao sofrimento que nós sofremos. O apóstolo Paulo vai falar em 1 Coríntios que a nossa leve e momentânea tribulação produz o quê? Eterno peso de quê? De glória. É a tribulação que nós passamos aqui, queridos. Ela produz eterno peso de glória. E nós precisamos, queridos, cumprir o nosso ministério aqui, a nossa boa obra, independente dos sofrimentos que nós iremos sofrer aqui nessa terra. E glória a Deus por isso, porque nós não passamos por esses sofrimentos sozinhos. Nós passamos esses sofrimentos ao lado daquele que venceu a morte e ressurgiu e está agora à destra do Pai. Queridos, aquele filme que eu comentei com os irmãos no início dessa exposição, dessa mensagem, apresenta aquele homem, Benjamin Gates, que ele tinha um mapa, ele tinha o conhecimento necessário para cumprir aquele objetivo de encontrar aquele tesouro. Ele precisava fazer aquilo ali, independente das circunstâncias, ele precisava seguir à risca aquilo que o mapa apresentava. E nós temos também, queridos, agora um mapa aqui, revelado por Deus, nos apresentado, e nós precisamos seguir aquilo que esse mapa diz. Nós somos apresentados diariamente quando nós fazemos as nossas devocionais, quando nós estamos aqui na casa de Deus, nós somos apresentados a esse Evangelho, nós somos apresentados a uma missão que nós temos de cumprir, nós somos apresentados também a certeza da missão que nós temos de cumprir. Quando nós olhamos o livro de Apocalipse, nós vamos ver o capítulo 5, capítulo 7, o apóstolo João tendo a visão de uma grande multidão, de todo o povo, toda a língua, toda a nação, fruto do quê? Da obra que nós temos de cumprir aqui. Nós somos o único povo que temos a garantia do êxito da nossa obra. Porque a nossa obra não é feita através da nossa própria força, mas sim daquele que garante o êxito, o Cristo Jesus, que ressurgiu ao terceiro dia e garante estar conosco. E queridos, nós seremos tentados a abandonar, mas nós precisamos permanecer. Nós seremos tentados a abandonar aquilo que nós temos do conhecimento de Cristo, mas nós somos chamados a permanecer. Nós precisamos crer, queridos, na palavra de Deus, na palavra que conduz à salvação, na palavra que nos apresenta a mente de Deus, essa palavra inspirada, e crer que essa palavra nos capacita para toda boa obra, independente dos sofrimentos que nós iremos viver nessa vida. E nós precisamos, meus irmãos, ter isso em mente. Nós temos uma obra a cumprir. E precisamos cumprir essa obra através da palavra daquilo. Precisamos permanecer nessa obra. Por isso eu queria deixar 3 desafios para os irmãos nessa manhã. Eu queria que você orasse, perguntasse: Senhor Deus, existe alguma faísca de desânimo no meu coração que tem me feito abandonar aquilo que Tua palavra me diz, a renunciar aquilo que eu tenho aprendido de Cristo? Se pergunte isso a Deus e coloque isso diante dele, pedindo: Senhor Deus, me ajude a permanecer na Sua palavra, me ajude a permanecer firme naquilo que eu tenho aprendido de Ti, Senhor. E ore também, queridos, para que você creia que a palavra de Deus ela é suficiente, essa palavra que apresenta o amor de Deus a nós, essa palavra que nos capacita para cumprirmos a nossa obra. Ore a Deus e peça: Senhor Deus, me ajude a crer nessa palavra, me ajude a crer naquilo que o Senhor me revelou, para que eu esteja apto a cumprir a minha boa obra. E ore também nesse sentido: Senhor Deus, me ajude a cumprir a minha boa obra, me ajude a cumprir aquilo que o Senhor me comissionou a fazer como Teu Filho, como igreja Tua, para que eu possa estar junto de Ti, no êxito da Tua glória, Te adorando pela eternidade, junto com os meus irmãos, junto com aqueles que ainda serão alcançados pela Tua palavra. Amém, meus irmãos? Feche teus olhos nesse momento, nós vamos orar. Deus, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra essa que é viva, que é eficaz, Senhor Deus, palavra que fala aos nossos corações, Pai. É diante dela que nós oramos, diante de Ti, Pai, que nós oramos. Capacita-nos, Pai, como igreja Tua, para cumprirmos a Tua vontade. Capacita-nos, Pai, como igreja Tua, a permanecermos, Senhor Deus, na Tua palavra, crendo que ela, Pai, nos conduz à salvação, Pai, crendo que ela é a Tua palavra inspirada por Ti, Senhor Deus,
e crendo que ela é a Tua palavra que nos capacita, Senhor Deus, para a obra que nós temos de cumprir, Pai. Ajuda-nos como igreja, Senhor Deus, a cumprir a Tua obra, independentemente das circunstâncias. Independentemente das circunstâncias, Senhor Deus, que estão aqui à nossa volta, Senhor Deus. Independentemente, Senhor Deus, das perseguições que porventura possamos sofrer. Independentemente dos sofrimentos, Senhor Deus, que certamente iremos ter, Senhor Deus, nessa vida. Mas que tenhamos a certeza, Deus querido, que nós temos a garantia do êxito da Tua obra, Pai. Muito obrigado, Pai, pela Tua palavra, e ajuda-nos, Senhor Deus. Ajuda-nos a cumprir a nossa boa obra. Assim nós choramos em nome do Cristo, que venceu a morte, aquele a quem amamos. Amém e amém. Muito obrigado, meus irmãos. Deus abençoe. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava, o lance imprevisto, à frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Amém. Glória a Deus pela sua palavra, né? Que Deus abençoe o irmão Lucas, né? O seu ministério, que a gente possa lembrar disso, né? Deus tem um lugar para nós no seu plano. Deus tem um lugar para nós no seu plano de salvação. Deus tem um lugar para colocar você, que a gente possa estar pronto. Vamos pensar nesse desafio que Ele nos deu. Vamos orar, né? Senhor, não me deixa desfalecer. Leva de mim qualquer tristeza, né? Qualquer angústia, qualquer sentimento de fraqueza, de desistir, né? Que nós não podemos desistir. Há muito ainda que fazer, né? Há muito ainda que lutar, há muito ainda que conquistar no Senhor. Amém? Vamos terminar. Convido a igreja para ficar em pé. Vamos orar, entregando a Deus esse momento, entregando a Deus esse culto, né, essa oferta, né, que fizemos ao Senhor, e agradecer a Ele por aquilo que Ele nos derramou nessa manhã, por sua palavra, por sua alegria, por sua força, né, e continue entregando a vida dos irmãos, né, Lucas e Bruna, assim como a vida do pastor e de toda a igreja, para que Deus possa estar nos fortalecendo em saúde, em ânimo e nos colocando em pé na frente, na linha de batalha, que é o nosso lugar. Oremos. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos por esta oportunidade de estar aqui nesta manhã, te louvando, te adorando, cultuando a Ti, Senhor, porque só existe Tu, Tu és o único Deus e o único que merece, deve ser adorado, Senhor. Entregamos a vida dos irmãos em Tuas mãos, entregamos as nossas vidas em Tuas mãos. Cuida da nossa semana, Senhor, vem conosco, nos animando, nos fortalecendo, nos colocando em pé, Senhor. Somos servos Teus, ó Pai, e precisamos estar pronto para a batalha. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e as consolações do doce Espírito Santo seja com cada um dos irmãos, hoje e sempre. E a igreja diz: amém. Amém. Que Deus nos abençoe. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito